Vamos para os destaques, Cláudio. Como é que você viu aí? Acho que talvez começando pelos negativos desse time do Náutico hoje. Veja, negativo tem muita gente, assim. Teve uma hora do jogo que eu até achei que o Hélio estava fazendo uma boa partida, depois eu achei que ele não estava fazendo uma boa partida. Às vezes, assistir o jogo no estádio, você não tem replay, né? Você não sabe ainda quem falhou em qual lance, eu ainda não vi os lances, dificulta muito, né? E aí, talvez, para Iago, talvez seja melhor essa análise. Então, não vou citar muito ele, não, mas Franco fez uma partida muito ruim, errou muitos passes, saída de bola, um dos gols, acho que o gol anulado, né, foi um erro besta dele ali de saída. Evandro errou tudo no primeiro tempo, não conseguiu, foi vaiado durante o jogo, porque assim, é um jogador que irrita, porque quer sempre dar um driblezinho a mais, um toquezinho a mais, e não dá continuidade rápida à jogada. E Léo Passos também, né, assim, Léo Passos é um jogador que, sei lá, já deve ser a terceira ou quarta live que eu falo dele, que é um jogador que ele não consegue tocar na bola. Pô. É inacreditável como ele não consegue se movimentar, não consegue correr, não consegue fazer o pivô, não consegue disputar com o zagueiro em cima. É um jogador nulo. O Náutico, mais uma vez, jogou com -1. É um jogador que não consegue, nem uma falta ele não consegue fazer no zagueiro do Vasco. Assim, eu acho que é difícil apontar. Eu acho que o pior em campo hoje talvez tenha sido o Franco mesmo. Eu não sei se Iago tem a lembrança de algum outro jogador, não estou conseguindo lembrar o outro jogador. Os zagueiros podem ter feito partidas ruins. Nascimento errou também. Mas acho que o pior foi Franco. Mas o problema de Léo Passo, eu ainda coloco o Léo Passo como pior, porque ele não consegue nem participar do jogo. Aí, para mim, é inadmissível, porque o cara não conseguiu. Mas a bola não chega, velho. Porque teve um cruzamento de Jean Carlos, ele e um zagueiro, ele não conseguiu nem ganhar do zagueiro. Por cima, por baixo, ele não consegue. Simplesmente não participa do jogo. Então, assim, não é só questão de fazer o básico, né? Errar, acertar, como o Franco. Erra e acerta. Léo Passos não consegue nem errar porque ele não consegue participar do jogo. Então, Léo Passos, Franco e Evandro, para mim, foram os piores. Eduardo Vasconcelos até comentou aqui Tássio. Mas, assim, eu não vou criticar Tássio, não. Assim, é um jogador que está improvisado, ainda fez o gol. É um jogador da base. Eu vou dar uma aliviada. E não acho que ele fez uma partida tão bizarra, não. Acho que esses três aí foram muito piores. E de positivo, já vou emendar com positivo. Jean Carlos fez uma partida ok, gostei da partida de Jean Carlos, apesar de alguns erros também, mas assim, é difícil jogar com tanto atacante ruim, é complicado, é difícil demais. Ele pensar uma coisa e os atacantes não compreenderem, não dá continuidade às jogadas, mas vou só discordar um pouquinho de Iago, que Iago já tinha dito para ele que tinha sido Jean Carlos pelo melhor campo, mas para mim foi Perry. Só aquela defesa de Perry ali, que eu nem vi ainda na televisão, mas a participação dele já é muito importante ali, podia ter sido uma goleada ali, Jean Carlos e ele são os únicos que se salvam, acho que outros ali não conseguem salvar, nem Vitor Ferraz fez uma boa partida, enfim, não estou dizendo que Vitor Ferraz tem qualidade, mas foram tantos problemas hoje que todo mundo foi abaixo da média aí, só se salva Jean Carlos, na média, e Perry, que fez o que a gente está acostumado a ver dele, não? Sempre atuações decisivas a favor do Náutico. Iago, com você. Como o Cláudio bem disse, tem muita gente que poderia ser destaque negativo, assim, de maneira muito fácil, mas eu vou citar os dois setores que para mim foram os mais críticos do Náutico. A dupla de volantes para mim foi muito mal, os dois, tanto o Matheus Nascimento quanto o Richard Franco. O Richard Franco um pouco pior que o Matheus, mas aí para mim pesa uma questão que assim, o Richard Franco ele ainda aparecia no jogo. O Matheus Nascimento ele foi uma peça que assim, ele praticamente não viu o jogo, não participou, não marcou, não chegou à frente, e aí assim, isso para mim é uma coisa muito importante. Especialmente se falando de um jogador que, como o Cláudio bem disse, é um volante, mas é quase um meia. Então, assim, tudo bem ele não ter a força de marcação de um primeiro volante, só que ele tem que, pelo menos, chegar no ataque e tentar produzir alguma coisa. Tentar não sobrecarregar Jean Carlos de ter que carregar tanto a criação ofensiva e, por causa da deficiência do ataque, as finalizações também. E aí, assim, para mim, Richard Franco vai ficar entre os dois no top 3, e aí Matheus Nascimento vai ficar um pouco à frente dele, mas sem nenhum grande mérito para isso, não. E o ataque, novamente, não tem como não citar a partida de Evandro, que foi, assim, se houvesse
uma aula do que não se fazer com um atacante durante uma partida de futebol. Eu acho que assim, o primeiro tempo de Evandro mostraria várias jogadas nesse DVD. Porque assim, não conseguia dar continuidade, escolha de decisões erradas, sempre um drible a mais, não conseguia ser incisivo, não conseguia partir para cima, não conseguia finalizar. E Léo Passos, para mim, a questão dele é que assim, ele, tudo bem, tá desconfortável na posição de centroavante, mas é o que Cláudio disse, assim, ele é uma peça nula enquanto está em campo. Ele não consegue ajudar, ele não consegue dividir com o zagueiro, ele não consegue fazer uma falta, ele não consegue fazer um pivô, assim, tudo bem, você está jogando centroavante, está desconfortável, não ter característica para, mas pelo menos tentar. E aí, assim, ultimamente eu tô achando que nem tentar ele tem se proposto. E isso aí, para mim, é o mais problemático de tudo. Então, assim, os meus 3 destaques negativos, assim, o top 3 seriam esses. Mas, assim, eu também não gostei da partida de Vitor Ferraz. Achei que ele ficou abaixo. Mas eu vou dar um desconto, porque, assim, o Náutico teve a marcação no meio-campo colapsada. Então, querendo ou não, ele fica sobrecarregado, porque a gente sabe que o Vasco joga muito pelas duas laterais. E aí, assim, Vitor Ferraz... Ele e Tássio, né? Ficaram sobrecarregados. Tássio, para mim, ele ainda tem o desconto de 1, está jogando improvisado, 2, ser um jogador muito jovem e que sofreu muito com o Figueiredo pelo setor dele, e 3, pelo menos ele fez um gol, ele conseguiu aparecer na frente. Então, assim, atenua o jogo ruim defensivamente que ele fez. E aí, quanto a destaque positivo, realmente é o que você disse mesmo, Cláudio. Eu não consigo citar mais ninguém além do Jean Carlos do Perry. O Perry fez defesas importantes, mas para mim, o Jean Carlos, pelo fato dele ter carregado o setor ofensivo do Náutico mais uma vez, e das poucas chances que o Náutico teve, ele ter sido envolvido diretamente, inclusive nos 2 gols que o Náutico marcou, ele para mim fica um pouco à frente do pé. É isso, né? Fechando. Fala, só um comentário sobre o Franco, é que assim, até foi, cadê? Gabriel Garcia comentou, o Franco mandou uns 3 lançamentos ótimos, realmente. E teve um até que eu acho que, não sei se foi Pedro Vitor, que não conseguiu nem acompanhar a jogada, dominou errado, enfim. E realmente ele tem essa característica. E aí é um erro também de Roberto Fernandes de colocar ele como primeiro volante. Ele não é primeiro volante. Ele é, no mínimo, segundo volante, pode colocar como meia, porque ele tem um bom passe, mas a marcação dele deixou a desejar. E se ele estava na função, aí, obviamente, que tem muita responsabilidade do treinador, mas não dá para aliviar, porque ele estava na função e errou muito, e errou na saída de bola, né? Que aí é uma questão, uma característica que ele tem boa desses lançamentos, e que ele acabou errando e deu chance de gol para o Vasco, não tem como aliviar para ele, não. A prova disso, Cláudio, é que assim, quando o Djavan, que é um jogador que é muito criticado pela torcida, entrou, eu achei que ele conseguiu subir um pouco de produção, saiu do nível crítico e foi apenas para uma partida muito ruim. O problema é que ele ficou muito pouco tempo junto com o Djavan, porque ele já foi substituído pelo Matheus Nascimento. Pelo Eduardo Teixeira, desculpa. E aí, ele ficou com medo de fazer falta depois, né? Tinha uma bola que ele ficava, que já estava com amarelo e... Robinho entrou e puxou uma camisa, tomou amarelo. Alguma coisa o Robinho fez. Léo Passos, nem isso. Léo Passos já... Como disse, sexta-feira tem que ser Amarildo mesmo. E Amarildo eu vou ter raiva com ele. Sexta-feira eu vou estar aqui falando que Amarildo é um dos piores em campo. Mas assim, Léo Passos não pode mais ter. Léo Passos tem 16 ou 17 jogos e 2 gols. Uma média absurda. E Júlio com 5 jogos e 2 gols. E Júlio nem no banco fica. E aí, assim, impressionante como não se usa a base. Percepção minha. Pronto, é uma boa questão até, Lucas. Os 2 destaques do Vasco hoje foram meninos da base. Andrei e Figueiredo. E eu também, se eu fosse colocar num pódio analisando, eu colocaria o Gabriel Peck, que também é um menino da base. Então, assim, a gente vê um clube que tem um investimento maior usar os garotos da base e eles irem bem, e o Náutico não usa os seus. Por quê? Não sei.